Durante anos o Brasil ficou praticamente sem uma taxa significante, né, meio que na Selic, mas parece que agora os juros começaram a baixar. Além disso também aconteceu a reunião com o Zelensky e o Lula, e depois disso parece que alguns problemas vieram para a Ucrânia. E hoje eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Então se você gosta de geopolítica, gosta de se manter informado, você está no canal certo. Sem mais enrolação, vamos entender o que está rolando. Para quem não sabe, depois do Conselho Nacional que foi feito na ONU, né, e a Assembleia, praticamente onde o Brasil e propriamente a Ucrânia também chegaram a trazer umas falas, a gente viu que a situação tanto entre o Zelensky e o Lula ficaram um pouco complicada, já que eles foram uma espécie de obrigados a ter uma reunião bilateral, né? Praticamente uma reunião que já está sendo programada há muito tempo e no final não tinha nada sido feito até o momento, que acabou gerando uma polêmica e propriamente uma espécie de vácuo durante um período de como será que o Brasil está fazendo para mediar a guerra da Ucrânia, já que ele se põe tanto no meio disso como um grande mediador, né? Mas a relação entre Lula e Zelensky rolou, né? Praticamente tivemos um encontro bilateral e claramente Lula decidiu que foi algo praticamente realmente que era necessário. Acontece que depois dessas reuniões bilaterais e mais um acúmulo de falas que a gente viu propriamente do Zelensky, né? A gente acabou encontrando que teve alguns problemas que vieram pro lado dele. Uma delas foi aí a falta de financiamento da Polônia e uma grande questão onde talvez a Ucrânia não conseguiria ter um financiamento tão alto assim pelos Estados Unidos, já que precisaria ser aprovado, no caso, pelo Senado, e o Senado não está querendo repassar tanta grana, ou pelo menos está querendo saber o que está rolando com as granas que estão sendo enviadas, né? O dinheiro que os Estados Unidos está enviando para a Ucrânia, se realmente tem uma provável chance de vitória na guerra, né? Porque senão não faz sentido nenhum a gente ter aí um investimento, né? Acontece que a Ucrânia vem dando várias bolas fora depois dessa questão da ONU, chegando ao ponto de até uma espécie de contraofensiva ou resposta dos russos. E é assunto para outro vídeo. Por outro lado, aqui no Brasil, quando a gente fala de questão de dinheiro e orçamento, parece que a taxa Selic começou a ter uma melhora. Ou talvez não, depende porque é muita incerteza e foi algo muito corriqueiro. Chamo de ter aí os maiores taxas de juros reais, né, praticamente do mundo, com o novo corte aí da Selic, né? Bem, com mais de uma queda da taxa da Selic, que foi anunciada na quarta-feira agora, o Brasil meio que deixou de ter a maior taxa de juros do mundo, o lugar que ocupava, né, então até outubro de 2022, de acordo com o levantamento que foi feito, né, pelo Moneyou. Meio que a lista mostra que os países foram superados, né, pelo México depois aí do Comitê Político Monetário, que anunciou, né, um corte então de 0,50% nos pontos percentuais da taxa básica de juros do país. Dá mais ou menos aí 12,75% ao ano. O juro real ele é formado então pela essa taxa de juros monetária, né? No caso nominal que os países subtraem então as inflações previstas para os próximos 12 meses. Uma medida de comparação de aperto monetário entre vários países, aliás. Com a redução anunciada então nessa quarta-feira pelo Banco Central, os juros meio que reais do país ficaram agora mais ou menos em 6,30%, tá? Em primeiro lugar, o México acumulava juros então de até 6,61%. Na ponta oposta, né, que a gente tem no ranking, quando a gente pode olhar, a Argentina, que apresenta aí, tem uma taxa meio que nominais, né, de alta lista no valor praticamente de 180, tá? Quase, gente. Na verdade, 118 exatamente ao ano, enfrentando também a hiperinflação, que deixa aí as taxas cada vez piores, né? Cada vez deixando a aumentar. Então, no caso, vamos entender então qual seria aí o ranking dos países que podem ter mais quantidade aí. Ó, para vocês, vou mostrar aqui, ó, gravem bem o gráfico, olha, bem a gente vê as taxas que são maiores, né, incluindo aí como propriamente o México entra nisso, a Polônia, Suécia, França, Portugal, Coreia do Sul, entre outros aí. Segundo esse corte de juros, o país iniciou em agosto o ciclo de queda
né, da taxa baixa de juros por sessões aí de 6 a 12 meses, né, que a Selic tem mantendo aí na casa mais ou menos de 13 a 75% praticamente no ano, tá? Essa foi então a segunda redução de 0,5 pontos percentuais promovidas então pelo Banco Central, tá? Especialistas meios que falaram pelo G1, né, justificaram que esses cortes ocorreram, né, na conta de leves aí, grande proporcionalidade, desacelerando então o núcleo de inflação e o índice nacional de preços do consumidor amplo, tá? O cálculo capta então a tendência dos preços de diversos produtos no país, descendendo aí, né, também dos choques temporários e choques inflacionários que vem rolando durante aí ao longo percentual de tempo, gente.